Pode existir no mundo vinha mais fértil do Senhor Deus do que Nossa Senhora? Não pode existir. Simão Stock, o eremita Simão Stock, recebeu o escapulário das mãos de Nossa Senhora no Monte Carmelo, no Monte do Carmo. E subir montanhas, é tudo a ver, faz parte da vida de Nossa Senhora, subir montanhas, montes. Quando ela foi ajudar Isabel, por exemplo, você lembra? Pois é, escapulário, proteção divina, salvação do corpo e principalmente da alma. Quer dizer, oração radical, vida contemplativa, onde tudo do mundo não faz sentido, tudo no mundo não faz sentido. Não vale nada, nada do mundo vale alguma coisa, só existe o espiritual, a força da vida, a espiritualidade profunda, a mística da dedicação total do corpo e da alma de uma pessoa na oração e na contemplação, amando Jesus acima de qualquer coisa deste mundo, amando profundamente Jesus, esse amor de entrega total, o amor de doação total, né? Nossa Senhora, para ela ter esse título de Nossa Senhora do Carmo, ela aponta para nós um sentimento de oração radical, entendeu? De contemplação. Por isso que é Nossa Senhora do Carmelo, do Monte Carmelo, das Carmelitas, das ordens carmelitanas no mundo todo. E Nossa Senhora ouvia a palavra de Deus e meditava no seu coração. Olha que frase mais linda. Nossa Senhora ouvia a palavra de Deus e guardava, meditava, guardava no seu coração. Aí faz Nossa Senhora ser orante, mulher orante. Por isso que ela é do Carmo, do Monte Carmelo, do profeta Elias, dos eremitas, dos monges contemplativos, clausura, oração, o dia todo de oração, contemplação. Então a força de Nossa Senhora do Carmo é a força da mulher orante, da virgem orante, mulher profunda de oração, oração. Toda vez que você pensar em Nossa Senhora do Carmo, você lembra logo de oração, profunda oração, contemplação, doação de vida a Jesus na oração. Maria ouvia tudo e guardava no seu coração. Mulher orante, Carmo, Nossa Senhora do Carmelo, do Monte Carmelo, dos montes lá da Palestina, do Carmelo lá da Palestina. E aí Carmo quer dizer vinha fértil do Senhor. Carmo, Nossa Senhora do Carmo, Monte Carmelo, vinha fértil do Senhor. A força da mulher orante, a preferida de Deus, Maria. Não poderia ser outra a preferida de Deus se ela não fosse tão forte na oração e na fé. Jamais Maria poderia ser a escolhida, a preferida de Deus, a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, uma declaração de pertença a Deus na oração, claro, de pertença completa e total a Deus, ao projeto de Jesus, se lançar de corpo e alma num projeto de fé sem conhecer direito, só com muita oração. Não pode existir uma entrega tão radical como Nossa Senhora fez, aceitando o projeto de ser a mãe do Salvador, sem oração, sem uma vida de oração completa e determinada como Nossa Senhora foi. Por isso que o Evangelho de hoje é o evangelho de que Jesus estava lá e alguém falou: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe apontou para os discípulos e falou assim, apontando para os discípulos e para Nossa Senhora juntos com os discípulos: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Alguém pensa que Jesus menosprezou Maria, menosprezou sua mãe naquela hora. Há quem diga isso. Porque ele perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus, o que ele quis falar, com certeza ele quis falar, naturalmente que eu entendo que Jesus quis falar. Ele quis dizer que nenhum laço, os laços humanos são menores
que fazer a vontade do Pai, que os laços espirituais, que os laços celestiais, que a profundidade espiritual de uma pessoa entrega a Deus. Nada no mundo, nenhum relacionamento humano pode se comparar, nem de mãe, por isso que ele disse isso, nem de mãe, nem de pai, nem de irmãos, nada pode se comparar do que se entregar à vontade do Pai. E outra coisa, quando ele diz isso para Nossa Senhora, ele diz assim, antes desta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Antes dela ser minha mãe, antes dela me gerar, ela já fazia vontade do Pai. Ela aceitou fazer a vontade do Pai. Então Jesus faz uma declaração de amor para Maria, declaração de amor e de gratidão a Maria por ela ser a mãe dele. Antes de você ser minha mãe, ele disse assim, antes dela ser minha mãe, apontou para ela assim, antes dela ser minha mãe e antes deles serem meus irmãos, eles já faziam a vontade do meu Pai. Esse é minha mãe e meus irmãos. Nossa Senhora do Carmo, Tu és o nosso troféu. Doce Senhora